O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, recitou uma oração que estaria baseada em um versículo bíblico. Na verdade, ele repete quase ipsis literis um trecho de um filme de ficção. Foi mais um uso de forte retórica de cunho religioso por parte de integrantes do governo Trump, como forma de justificar a guerra contra o Irã. Acompanhe. Pete Hegseth leu na última quarta-feira o que seria uma oração proferida por militares em operações como as que resgataram 2 tripulantes de um avião americano abatido na guerra contra o Irã. They call it Sisar 25:17, which I think is meant to reflect Ezekiel 25:17. O versículo do livro de Ezequiel originalmente profetiza sobre uma justiça divina contra povos que tramavam contra um dos sucessores do Reino Unificado de Israel e Judá. Porém, a versão citada por Hegseth é uma popularizada pelo filme Pulp Fiction. The path of the downed aviator is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of camaraderie and duty, shepherd the lost through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to capture and destroy my brother. And you will know my call sign is Sandy 1, when I lay my vengeance upon thee. And amen. No filme, o personagem de Samuel Jackson dramatiza um versículo do Antigo Testamento que tem menos de 20 palavras, recitando o texto pouco antes de atirar em um bandido. As falas de Hegseth reforçam a retórica religiosa do governo Trump, que vem invocando os elementos cristãos para reforçar a necessidade de uma guerra contra o Irã em aliança com Israel. 2 dias após excluir uma publicação em que se assemelhava a Jesus, Donald Trump publicou uma montagem abraçando-o. Trump também tem tido repetidos embates com o Papa Leão XIV, o primeiro líder da Igreja Católica nascido nos Estados Unidos, que disse que Jesus não ouve orações daqueles que promovem guerras. Jesus told us, "Blessed are the peacemakers, but woe to those who manipulate religion in the very name of God for their own military, economic, or political gain, dragging that which is sacred into darkness and filth." Na terça-feira, o vice-presidente J.D. Vance, que é católico, pediu cautela ao Papa ao interpretar trechos da Bíblia para condenar guerras. I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology. Bom, eu na minha carreira de correspondente internacional, André, começando por você, segui vários papas, particularmente João Paulo II. Segui muito também sucessor, e que tinha sido importante na administração do Vaticano sobre o João Paulo II, o Ratzinger. E sempre me surpreendi quando dirigentes de países se manifestam de forma muito arrogante em relação a líderes religiosos em geral e o Papa em particular, atribuindo no fundo a eles pouca capacidade política ou de mobilização e arregimentação. Tem sido um erro severo. Está sendo cometido por Trump? Pois é, eu acho que esse caso todo sobre o uso da religião pelo governo Trump, de forma muitas vezes ou indevidas ou até pouco precisas nas suas colocações, me lembra uma dinâmica que o historiador Anton Yeager chama de hiperpolítica, que é o uso, o uso da religião a serviço de um projeto político de uma forma até caricata, né? Barulhenta, agressiva, mas no fundo caricato. E eu acho que nós estamos vendo, isso não está pegando bem para o governo, até entre os religiosos que enxergam nessa forma caricata de falar sobre a religião, no fundo, um desrespeito com a religião. Né? Vimos uma entrevista recentemente com o apoiador de Trump no posto de gasolina, acho inclusive na CNN, e o homem fala, o presidente parece estar brincando com a religião. E isso eu não gosto. O cara que teria votado no Trump na última eleição. Então, eu acho sim que, feito você coloca, William, é um erro de leitura de como a grande maioria de cristãos que votou no Trump
como a religião cabe na vida deles. Não é necessariamente uma forma caricata de se fazer política. Eu acho que eles estão usando dessa maneira. Sandro, talvez a frase mais famosa de um dirigente político em relação ao Papa seja essa que se atribui a Stalin, quando informado, depois da Segunda Guerra Mundial, posições do Vaticano a respeito da situação, ele perguntou assim: quantas divisões tem o Papa? Divisões entendidas aí como unidades militares, né? Quanta tropa ele comanda? Afinal de contas, no terreno de batalha, quanto é que um Papa consegue? O Papa foi importantíssimo na implosão do comunismo na Europa Oriental, por exemplo. Agora, quando a gente vai para esse elemento, que o André estava agora se referindo a ele, do uso da religião na tomada de decisões de operações militares, isso não parece ser caricatura, do ponto de vista, pelo menos, do Hegseth. Ele parece imbuído de uma ideia religiosa daquilo que ele manda os militares fazer. Isso leva a decisões corretas ou, eventualmente, catastróficas? William, só para fazer um paralelo antes de lhe responder, basta lembrar que João Paulo tinha o mesmo número de divisões que Pio XI contra Stalin. João Paulo tinha na década de 80, quando o comunismo começa a implodir no leste europeu, 0. Então, mas o poder que um Papa possui é muito grande no campo do simbólico, que se espraia pelo político. E quando a gente tem um secretário de defesa americano que começa a utilizar uma retórica religiosa, que proíbe que você tenha uma missa católica no Pentágono, pela primeira vez na história do Departamento de Defesa americano, isso acaba sendo muito perigoso, porque a lógica religiosa, muitas vezes, quando ela vai para a guerra, ela é uma lógica reducionista. E ela, primeiro, ela tira a capacidade do julgamento estratégico sóbrio, e ela tira aquilo que até uma frase famosa, dita pelo McNamara em um documentário famoso, The Fog of War, de que você deve desenvolver algum grau de empatia com o seu inimigo, ou seja, entender quais são as razões que levam aquele inimigo a travar a guerra com você. Hegseth não tem nada disso. Então, e a própria questão religiosa acaba servindo também como desculpa para outras ações condenáveis dele, como, por exemplo, agora que ele conseguiu bloquear toda a promoção de generais americanos porque ele não quer promover os primeiros colocados, que são 2 coronéis negros e 2 coronéis mulheres no Exército. E aí, nessa queda de braço, ele demitiu o próprio chefe de Estado-Maior do Exército e agora está tentando demitir aquilo que está parecendo ser o principal rival dele dentro do Pentágono, que é o secretário do Exército, Dan Driscoll, que é de uma visão muito mais sóbria, muito mais direta. Mas essa visão religiosa, ela tem sido algo extremamente terrível. Não à toa a gente teve aí essa querela com o Papa, começou inclusive pelo subsecretário de política do Pentágono, que é o Eldridge Colby, que foi lá sentar com o núncio apostólico da Santa Sé nos Estados Unidos e disse que era bom a Santa Sé tomar um lado. Então isso é uma coisa extremamente perturbadora do ponto de vista de um cenário geopolítico extremamente conturbado. Você ainda vai criar uma querela religiosa, e ainda mais como a fé católica, sem dúvida não é um movimento muito sábio. Nós não estamos, eu acho, Lorival, de forma alguma tratando, embora seja, né, o secretário de defesa, ou secretário da guerra, como ele gosta de ser chamado, plagiar um filme é caricato, no sentido, a gente começa a dar risada, olha só que ridículo, a gente lembra da cena, o Samuel Jackson dando um tiro no cara, falando aquilo que ele fala ali, ele está fazendo o sermão para o Pentágono, mas não é nem um pouco caricato, porque do ponto de vista político, a disputa com o Papa é uma disputa sobre o que é uma guerra justa. Que do ponto de vista dos que tomam decisões nos Estados Unidos, ela seria uma guerra justa. Mas as pesquisas de opinião indicam que a população americana, na sua maioria, não acompanha essa forma de entender as operações. E tem um aspecto ideológico e até resvalando para o geopolítico também, que é você justificar uma guerra contra a teocracia iraniana e buscar a mudança desse regime em nome de uma outra religião. Quer dizer, o Pete Hegseth, de forma muito ostensiva, e o Trump, de forma mais sutil, mas também endossa isso,
estão dando a essa guerra um caráter religioso. E deram esse caráter explicitamente durante o resgate da tripulação do caça F-15 que foi derrubado no Irã, porque coincidiu com o domingo de Páscoa. E o Peter Hegseth e o Trump diziam que o coronel que foi resgatado na noite de sábado para domingo ressuscitou na Páscoa, né? O Peter Hegseth, ele tem 2 livros em que ele fala da relação entre religião, cultura e Forças Armadas. O livro Cruzada Americana, de 2020, fala muito sobre isso, sobre a questão de impor o cristianismo, né? E o mais recente, de 2024, que é a guerra contra os guerreiros, por trás da traição dos homens que nos mantêm livres, também. E aí ele fala de que os capelães das Forças Armadas Americanas se tornaram terapeutas seculares e que eles têm de voltar a ser religiosos. Que eles são primeiro capelães e depois comandantes militares. E aí ele destituiu o general que era o capelão, que deveria ficar até 2027. Ele foi nomeado em 2023, né? William Green, o nome dele. Então, assim, são eles que estão dando essa conotação religiosa para essas campanhas das Forças Armadas, que agora terão o maior orçamento da história moderna dos Estados Unidos. $1,5 trilhão é o que o Trump está pedindo para as Forças Armadas. Está mobilizando a Ford, a General Motors, a indústria automobilística para ajudar a fabricar veículos de guerra e tudo que puderem fazer, porque dizem que o complexo industrial militar americano não é suficiente para o esforço de guerra que os Estados Unidos devem fazer. Então, é algo realmente alarmante. Agora, há um outro lado político-ideológico, André, que eu queria levar para ele agora, sobretudo quando a gente considera a figura do vice-presidente J.D. Vance, que é você, estou falando particularmente pessoal seu, mas usando a palavra você, para se ser considerado realmente um patriota, na visão do J.D. Vance nos Estados Unidos hoje, você tem que ser um católico numa tendência, digamos, muitos católicos vão ficar bravos comigo de falar assim, mas com um certo fundamentalismo, uma interpretação muito especial do catolicismo, que tem várias vertentes, evidentemente, em vários países, mas no caso deles, só se entende como verdadeiro patriota americano quem se declara com neste tipo de catolicismo. Em que medida essa base realmente está agregada e funcionando por Trump? Ou também está sendo deteriorado esse apoio a ele por força desses episódios recentes? Pois é, vale lembrar que essa virada no catolicismo dos Estados Unidos é relativamente recente. Até poucas décadas, o católico médio dos Estados Unidos votava maciçamente no Partido Democrata. Pensamos no presidente John Kennedy e Biden, que são os 2 presidentes americanos católicos do Partido Democrata. Mas entre essa direita trumpista, eu concordo com a sua colocação. O que vale é uma leitura específica da teologia católica que tende a alinhar com os preceitos do trumpismo. Então, nós chegamos num ponto, na minha opinião, absurda, de o J.D. Vance, que é um católico há 6 anos, debatendo, ensinando o Papa sobre o que seria a leitura correta do catolicismo. Tem uma colega, inclusive, que é historiadora da Reforma Protestante, e ela falou esses dias comigo que ela não esperava que a sua pesquisa seria tão relevante hoje em dia, porque o Mike Johnson, por exemplo, que é o presidente da Câmara, aqui dos deputados, também fez uma dura crítica às colocações do Papa, ele sendo evangélico, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente fica um pouco... Não é muito confortável criticar as colocações religiosas das pessoas, porque, enfim, religião cada um tem e tudo mais, mas eu acho que o que nós podemos, sim, colocar e observar é o uso da religião como palco para a politicagem. E eu acho que o trumpismo, uma das suas, na minha opinião, assim, picaretagens, é se mostrar totalmente aberto até nessas leituras, nesses debates religiosos,
inserir esses debates sérios, sóbrios, em coisas que não deveriam ter muito a ver. E, repito, eu acho que isso não está pegando bem entre muitos de seus apoiadores. Não é que muitos dos eleitores do Trump estão clamando por mais disputa religiosa entre católicos, entre evangélicos nos Estados Unidos. Eu acho que não está pegando bem para eles. E ainda por cima, do ponto de vista específico, eu não vou entrar nisso, porque é outro programa para a gente fazer, eles vão brigar com a teologia do Papa em relação a Santo Agostinho e a Guerra Justa. Eles esquecem que o Papa pertence à ordem de Santo Agostinho. Tem pouca gente viva hoje, talvez, que entenda mais da teologia da Guerra Justa do que esse Papa. E eles vão brigar com ele em cima disso. Mas eu fecho parênteses, queria trazer outro problema para você nos dar a sua ideia a respeito dele, Sandro. Que opções estratégicas o Trump tem diante de si agora? Aparentemente, temos um cessar-fogo funcionando entre o Líbano e Israel. Aparentemente, temos um cessar-fogo que, por enquanto, se sustenta no Estreito de Hormuz. Ele está diante do que agora, o Trump? William, eu só queria fazer um parêntese sobre a questão da guerra justa, porque apoderar-se do debate sobre guerra justa é uma forma de reescrever o direito internacional. A gente tem que lembrar que o direito sobre a guerra nasce do debate de guerra justa medieval da Igreja, a Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e depois é que vai aparecer Hugo Grosso, o direito de guerra, e por aí vai, e que vão ser algumas das bases para o direito internacional dos conflitos armados e o direito internacional pós-Segunda Guerra Mundial. Então, apoderar-se desse debate também é uma maneira do trumpismo dizer que pode reescrever, sim, as regras da ordem global de maneira que lhe seja conveniente. E isso talvez seja uma cortina até de fumaça interessante para um momento onde as opções estratégicas americanas são ruins. Bloquear um bloqueio é uma forma de tentar criar um teste de estresse com o Irã sem voltar à guerra. Trump não tem apetite para a guerra, mas tem apetite para tentar criar uma maneira de dobrar o Irã. Por outro lado, o Irã também está jogando com o tempo, porque afinal Trump está esquecendo que nem todas as exportações iranianas saem pelos seus portos, pelo Estreito de Hormuz, mas por outras áreas e até mesmo pelo Mar Cáspio. Então, há que se considerar aqui que as opções não são boas. E no Líbano, para ser bem breve, bem rápido, a situação é muito complicada. Embora o cessar-fogo tenha sido anunciado pelo Trump, isso gerou uma reação virulentíssima de vários ministros do governo israelense que se sentiram traídos, porque o cessar-fogo anunciado por Trump foi antes da reunião do gabinete israelense. Então, eles consideraram que estavam indo para um fait accompli, para um fato consumado por Netanyahu, e isso provavelmente pode causar um grande choque, até mesmo para a permanência do Netanyahu no poder. E o cessar-fogo em terra, ele é muito frágil. Até as últimas horas, até os últimos minutos antes do horário acordado para o cessar-fogo, haviam trocas de foguetes e munições entre as forças de defesa de Israel e o Hezbollah. Então é um cessar-fogo muito frágil. Há mais ou menos meia hora atrás houve um enfrentamento entre Hezbollah e Israel, e uma coisa que os americanos disseram que pode ser uma coisa que pode erodir esse cessar-fogo, William. Israel se reserva o direito de autorresposta, se reserva o direito de responder a um eventual ataque do Hezbollah. Então isso pode causar a erosão desse cessar-fogo. Por último, eu queria deixar você essa última colocação aqui no programa, Lorival, justamente nesse ponto. Estamos vendo uma fissura severa do ponto de vista de objetivos de Israel e Estados Unidos? Sim, eu acho que o Netanyahu tem uma agenda política bastante clara, né? Ele enfrenta eleições em 26 de outubro, em que ele estava com chances muito remotas, e graças a essa guerra no Irã e agora no Líbano, ele está melhorando as suas chances, e aí nesse momento ele é mais ele do que o Trump, né? E por último, esse cessar-fogo ele é inócuo porque foi acordado entre o Líbano e o Israel. Tinha que ser acordado entre Israel e o Irã, que manda no Hezbollah, porque quem ataca o Israel é o Hezbollah, não é o Líbano. O governo libanês também gostaria de desarmar e até se livrar do Hezbollah, mas não tem forças para isso.